Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que se tornou, fundamental para quase toda a gente. Como é que podemos transformar a nossa rede de casa numa verdadeira ferramenta de trabalho? Exatamente. Porque com o teletrabalho a fazer parte do nosso dia-a-dia, ter uma ligação à internet que seja fiável e rápida deixou de ser um luxo. Agora é, sem dúvida, uma peça-chave para o sucesso profissional. E vamos ser honestos, quem nunca passou por isto? Estás numa videochamada super importante, talvez com um cliente ou mesmo a um minuto de entregar um projeto com um prazo apertado e, puf, a internet falha. É das coisas mais frustrantes que há. Pode mesmo comprometer o nosso trabalho, a nossa imagem, mas a boa notícia é que há solução e, na verdade, não é assim tão complicado. Então, como é que pomos mãos à obra? Bem, preparamos aqui um plano com 5 passos muito diretos. Vamos começar pela base de tudo, ou seja, a ligação que entra em nossa casa. Depois vamos espreitar o coração da nossa rede, o router, e ver como pequenos ajustes podem fazer uma diferença gigante. A seguir, mergulhamos no Wi-Fi para tirar o máximo partido dele, reforçamos a segurança para podermos tramagar descansados e, por fim, juntamos tudo para ver como uma boa rede faz as nossas ferramentas do dia-a-dia funcionarem na perfeição. Vamos a isso? Vamos a isso. E como disseste, tudo começa na fundação. Por isso, a nossa primeira paragem é mesmo essa, a escolha do serviço de internet. Não adianta ter o melhor equipamento em casa se a ligação que nos chega do fornecedor não for a mais adequada. Essencialmente, é como se tivéssemos 3 tipos de estradas para a internet chegar à nossa casa. A mais antiga, o DSL, usa a linha telefone. É mais acessível, sim, mas também é a estrada nacional com mais curvas e mais lenta. Depois temos o cabo. Já é uma via rápida, com mais capacidade e mais estável. O problema é que é uma via que partilhamos com os vizinhos. Portanto, em hora de ponta pode haver ali algum congestionamento. A velocidade pode baixar. Exato. E por último temos a autoestrada de luxo, a fibra óptica. É, de longe, a mais rápida, a mais consistente e não há partilhas. É mesmo o ideal para quem precisa de uma ligação à prova de bala. Claro, essa performance toda normalmente reflete-se no preço. Ok, escolhida a autoestrada, vamos agora falar do nosso carro, ou melhor, do coração da rede, o router. Não basta ligá-lo à tomada e esperar que tudo funcione por magia. Onde o colocamos e como o configuramos é absolutamente crítico para o desempenho de tudo o resto. A localização é mesmo o fator número 1. A regra de ouro é pensar no router como se fosse uma lâmpada. Queremos que a luz do sinal Wi-Fi chegue a todo o lado de forma igual, por isso, o ideal é colocá-lo num ponto central da casa. E tal como a luz, o sinal não gosta de obstáculos. Paredes muito grossas, objetos de metal, até mesmo um aquário ou um micro-ondas a funcionar ali perto, tudo isso cria sombras no sinal. E há um pequeno truque com as antenas que muita gente não sabe. Em vez de estarem as duas direitinhas para cima, experimentar colocar uma na vertical e outra na horizontal a uns 45 graus. Muitas vezes melhora a cobertura para todos os aparelhos lá de casa, desde o portátil ao telemóvel. Certo, com o router bem posicionado, já temos meio caminho andado. Agora podemos passar ao nível seguinte, que é afinar o próprio sinal Wi-Fi. Vamos ver alguns ajustes, tanto de hardware como de software, para garantir que temos o máximo desempenho em toda a casa. Se mesmo assim houver aquele quarto ou escritório mais afastado onde o sinal é fraco, a solução mais comum é um extensor de sinal. Basicamente, ele apanha o sinal do router e repete-o, lança-o mais longe. É ótimo para resolver um problema pontual. Mas, se a casa for maior ou tiver muitas paredes, os extensores por vezes não são a melhor solução. Podem até criar alguma instabilidade. Aí, a solução ideal são os sistemas mesh. Em vez de um só ponto, temos vários que comunicam entre si e criam uma rede única, super estável e inteligente. O nosso computador ou telemóvel liga-se sempre e de forma automática ao ponto mais forte. A diferença é da noite para o dia. Ok, agora umas dicas um pouco mais técnicas, mas que qualquer pessoa pode fazer e que fazem mesmo toda a diferença. Primeiro, quase todos os routers modernos têm duas bandas, 2.4 e 5 GHz. A de 5 é como uma autoestrada com menos trânsito e mais rápida. Sempre que possível, os aparelhos de trabalho devem estar ligados a essa. Outro ponto fundamental, manter o firmware do router, que é o cérebro do aparelho, sempre atualizado. É como as atualizações do telemóvel, trazem melhorias de desempenho e, muito importante, de segurança. E uma dica de profissional, se o router permitir, vale a pena criar uma rede de convidados. Usem-na para os telemóveis nas visitas, para a Smart TV, para tudo o que não seja trabalho. Assim, garantem que a vossa videochamada importante tenha a sua própria via reservada. E por falar em segurança, de nada nos serve ter uma rede super rápida se for uma porta aberta para problemas. Por isso, a nossa próxima paragem é esta: construir uma pequena fortaleza digital para proteger os nossos dados, tanto os de trabalho como os pessoais. Esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? E é uma pergunta que toda a gente se devia fazer. É que uma rede que não está bem protegida
É um convite a acessos que não queremos e pode levar à perda de informação muito, muito sensível. Vamos lá então a uma checklist de segurança super rápida. Passo número 1, e talvez o mais importante de todos: mudar o nome de utilizador e a password que vem de fábrica no router. Deixar as originais é como deixar a chave de casa debaixo do tapete da entrada. É isso mesmo. Depois, lá dentro das definições, é preciso garantir que a firewall está ativa. Pensem nela como segurança à porta da vossa rede. E para a rede sem vírus, escolher sempre a encriptação mais forte disponível, que hoje em dia é a WPA3. É a fechadura mais robusta que podemos ter. E claro, o básico que nunca é demais repetir, um bom antivírus sempre atualizado. E para quem lida com informação confidencial ou quer um nível extra de proteção, considerar o uso de uma VPN é sem dúvida uma excelente ideia. Já que falamos em VPN, o que é isso afinal? Bem, uma VPN, ou rede virtual privada, basicamente cria um túnel secreto e encriptado para todos os nossos dados na internet. É como se, em vez de enviarmos um postal que toda a gente pode ler, enviássemos uma carta dentro de um cofre. Torna a vida de quem quer espiar a nossa comunicação muito, muito mais difícil. E com a nossa rede finalmente rápida, estável e segura, chegamos à última parte. Porque, no fundo, todo este trabalho tem um objetivo: fazer com que as ferramentas digitais que usamos todos os dias funcionem sem falhas. Uma ligação sólida é o alicerce de tudo isto. No fundo, o que estivemos a construir até agora é a base para que estes 4 pilares do trabalho remoto funcionem como deve ser. Falamos das videoconferências, do acesso aos ficheiros que estão na nuvem, da gestão de tarefas ou até da simples comunicação com a equipa através de chat. Tudo, mas mesmo tudo, depende da qualidade e da estabilidade da nossa ligação. Uma pequena falha na rede pode pôr em causa a eficácia de todas estas ferramentas. E este é mesmo o ponto central de toda a nossa conversa. Podemos ter as melhores aplicações do mundo, as mais caras, as mais modernas, mas se a nossa rede doméstica falhar, a nossa produtividade vai por água abaixo. Uma ligação instável transforma as melhores ferramentas de colaboração numa fonte constante de frustração. A base de tudo, a fundação onde assenta todo o nosso escritório digital, é mesmo a rede. E com isto fica a ideia final. A nossa rede de casa deixou de ser apenas para ver umas séries ou navegar nas redes sociais. Tornou-se uma infraestrutura de trabalho absolutamente crítica. Portanto, da próxima vez que a internet falhar à meio de algo importante, talvez a pergunta não seja só o que é que se passa com a internet, mas sim o que é que eu posso fazer para fortalecer a base do meu sucesso profissional. É um pequeno investimento de tempo, mas que tem um retorno gigante na nossa produtividade e, acima de tudo, na nossa paz de espírito.